Vou chamar os músicos aqui enquanto a igreja vai chegando, para que nós venhamos a orar e já dentro em pouco tempo já começar o nosso culto ligado no 220. Hoje eu vim adorar a Deus, aleluia, vim adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua santa presença e viemos aqui para lhe adorar. Pai, o Senhor requer de nós uma adoração perfeita, um culto perfeito. E isso nós vamos nos esforçar para fazer. Porém, ó Deus, através do Teu Santo Espírito que nos fortalece, através do Teu Santo Espírito que nos levanta, que nos perdoa, que nos consagra, aleluia, que nos estende a mão, conforme diz em Samuel, Senhor, ou melhor dizendo, Ezequiel, quando o Senhor assim o tomou pelos cachos da cabeça e o levou até Jerusalém, e lá o Senhor mostrou as coisas horrendas para ele. Ó Deus Todo-Poderoso, que nesta noite, Senhor, seja uma noite sobrenatural como sempre tem sido. Seja uma noite, Senhor, que o Senhor venha se deliciar do Teu povo, da adoração do Teu povo. Que o Senhor nesta noite, ó Pai, venha estender as Tuas mãos para curar, para abençoar, para socorrer, para levantar aquele que está caído. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, abençoa os irmãos que chegaram e abençoa também aqueles irmãos que estão vindo para cá. Livra-os de todo mal em nome de Jesus. Pai querido, este culto é colocado diante da Tua presença. Nós não admitimos nenhum anjo caído, ó Pai, neste lugar. Por isso seja expulso todos os demônios, em nome do Senhor Jesus. E que a Tua graça, Senhor, esteja latente, como sempre, em nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, numa só fé, num só ato de justiça, porque o Senhor nos justificou, lhe adorar nesta noite, Senhor. O que nós podemos dar ao Senhor é a nossa adoração, é o nosso louvor. Pai querido, que o Senhor venha receber as nossas vozes, venha receber as lágrimas, venha receber, Senhor, todo o nosso ser hoje, como oferta de adoração, conforme está escrito em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. O Senhor quer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E eu te peço, Senhor, encarecidamente, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor purifique a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, pelo sangue do Senhor Jesus. Ó Deus, fica conosco, Senhor. E quando nós encerrarmos este culto, o Senhor também irá conosco, assim como o Senhor nos trouxe neste lugar. Em nome de Jesus, usa os Teus filhos, Senhor, na ministração da palavra, para a glória do Senhor, através também do diaconato, que o Senhor continue a usar, e também os músicos e todos quantos vão trabalhar neste culto, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Estejamos em pé. Pai seja convosco. Amém. Aproveita e dê a paz para o teu vizinho aí. Paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem veio adorar? Mas veio adorar mesmo, irmão? Uma adoração perfeita é quando nós saímos rouco na presença de Deus. Deixamos toda a nossa voz, suamos, choramos. Deus se agrada dessa adoração perfeita. Mas também respeita aqueles que são mais comedidos,
são mais na dele, Deus respeita. Mas aqueles que vieram para adorar nesse sentido, num Pentecostes educado, é porque esses sabem como era a vida lá atrás e como é a vida hoje. Como era lá quando estava mergulhado no pecado e como é a vida hoje, que Jesus salvou, purificou, deu vitória. Então, se você quiser levantar a mão, levante. Se você quiser glorificar a Deus, glorifique. O importante é você adorar a Deus. Quem trouxe a Bíblia? O Senhor colocou um texto no meu coração, quero compartilhar com cada um. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Essa palavra é muito importante para cada um de nós aqui. Todos nós aqui. É muito importante. Quando nós olhamos para esse texto, é o encontro do profeta Natã com o rei Davi. Um encontro de repreensão. Porque o rei Davi havia se virado um estuprador e também um assassino. E Deus mandou o profeta Natã cobrar ele. Mas para chegar a esse ponto, teve um começo. E é justamente esse o começo que nós vamos ver o porquê que o rei Davi chegou nesse ponto catastrófico da vida dele, neste sentido. No capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos que diz, a partir do versículo 7. Meses se passaram depois que Davi se deitou com Betseba e mandou assassinar Urias. Quando o Senhor chama o profeta Natã e revela para Natã aquilo que Davi tinha feito em oculto. No versículo 7 diz: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do seu senhor, as mulheres do seu senhor, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Aonde é que começou a queda de Davi? Na ingratidão e na insatisfação dos benefícios que Deus havia dado a ele. A primeira coisa que Deus falou para ele não foi julgar de imediato. Davi, você se deitou com Betseba e matou Urias. Não, senhor. Primeiro Deus colocou para ele todos os benefícios que Deus havia feito na vida dele. O que isso quer dizer? Isso é um alerta para nós. Quando nós estamos insatisfeitos com a nossa vida, com a bondade de Deus em nossa vida, automaticamente um passo para um próximo abismo está certeiro. No caso de Davi, cobiçou uma moça, uma mulher casada, se deitou com ela, ela engravidou, depois ele mandou matar o marido, para o marido não descobrir que o filho era dele. Um homem segundo o coração de Deus. A sua vida, daquilo que Deus me dá e aquilo que Deus te dá. Temos valorizado isso? Ou será que estamos vazios como Davi estava? Davi estava uma vida vazia. Será que os benefícios que Deus nos dá, a bondade, tem nos deixado vazio, sem graça, a fim de procurar aventuras carnais para suprir os vazios criados pela nossa ingratidão? Muito cuidado, para que não venhamos a nos tornar um homicida como Davi se tornou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não reclame das coisas que Deus tem dado, porque devemos lembrar uma coisa: o justo é liberto da angústia,
e o perverso fica no lugar. Nós estamos ocupando um lugar de um perverso. Você está ocupando um lugar de uma pessoa perversa. O seu marido, a esposa, seus filhos. Deus te constituiu coisas boas. A casa que você mora, o local, seja alugado ou não, era para um perverso estar lá. Mas Deus viu que você o aceitou e a justiça dele impregnou nós. O emprego que eu tenho, que você tem, era de um ímpio. Deus tirou o ímpio e colocou os justificados. Agora, quando chega num ponto desse, de nós ficarmos insatisfeitos como Davi ficou, eu te dei trono, eu te dei a casa de Saul, eu te dei moral, eu te dei nome e renome, e você não me valorizou, Davi. Curva a sua cabeça por uns instantes. Aleluia. Deus tem dado muitas coisas para nós. E às vezes nós não o valorizamos como ele merece ser valorizado. Oh, Senhor, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, não nos deixe, ó Pai, cair num lamaçal como Davi caiu, mas que nós venhamos, ó Pai, neste exato momento, a glorificar o Senhor por todos os seus benefícios. Deus, não se lembre das nossas reclamações, não se lembre das nossas insatisfações, Senhor. Lembra-te de nós, que nós somos pequeninos, falhos, carentes, Senhor, do teu perdão, Senhor. Nos perdoa, ó Pai, quando abrimos a boca para reclamar de alguma coisa, porque nós esquecemos às vezes que tudo vem do Senhor. Oh, Alamaia Suri Amalai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nossos filhos são herança do Senhor. Nossa casa foi o Senhor que nos deu. Oh, o automóvel, Senhor, ou a perna para andar, a saúde, tudo vem do Senhor. Ah, meu Pai, por favor, tem momentos que nós somos meio bobão, Senhor. Não leve isso em consideração. Na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia, ó Pai, nos perdoa. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, para que nós venhamos, ó Pai, aleluia, te adorar, dizendo ao único que é digno de receber. Vamos adorar a Ele. Aleluia, Jesus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Solte a sua voz para adorar ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Nosso Senhor Jesus já coroado, és tu, ó Rei Jesus, coroado, és tu, ó Rei Jesus.
Adoramos o teu nome e rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroado é Ele, coroado és tu, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Oh, aleluia. Consagramos todo nosso ser a ti. Nós consagramos, Senhor. Consagramos todo nosso ser a ti. Glória a Deus, aplaude ao Senhor Jesus. Com fé e com força, com vontade, dizendo ao Senhor toda a glória. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, quantos foram perdoados por Deus? Oh, não podemos perder essas oportunidades singulares na nossa vida. O perdão do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando, em nome de Jesus. Oh, corpo e família, vamos lá. Vai dando glória a Deus, adorando ao Senhor. Bendito seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Recebi um novo coração do Pai. Nascemos de novo. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração. Declara a paz de Cristo aí, por irmão. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. O que nós somos? Somos corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Que maravilha! Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. recebi um novo coração do Pai. Assim como Nicodemos, nós também recebemos. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia. Como fruto deste novo coração. Hoje nós recebemos a paz e temos paz para dar. Eu declaro A paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão.
preciosa é a nossa comunhão. Nós somos um corpo, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Que maravilha! Sem qualquer falsidade. Aleluia! Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Oh glória! Vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Jesus. Querido irmão. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa linda. O que diz em Hebreus, que eu gosto muito. Hebreus capítulo 10. A partir do versículo de número 19. Olha o que diz. Tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue do Senhor Jesus. Diga assim, o Santo dos Santos não é mais no templo de Salomão, nem no templo de Herodes, muito menos na tenda de Moisés. Digo, o Santo dos Santos é no terceiro céu, morado do Deus Altíssimo. Pastor, então aqui é o quê? Aqui é o pátio, meu irmão. Quem entra aqui e não entra lá, entra precisando de vitória e sai precisando de vitória. Quem entra aqui e não entra lá, entra doente e sai doente. Mas quem entra aqui e entra lá, entra precisando de vitória e sai com as vitórias. Quem entra aqui e entra lá, entra doente e sai curado. Aleluia. E ele continua dizendo, como é que faz para entrar? Através do sangue. Já aceitou o Messias? Já aceitou o Messias? Já aceitou o Messias? Então o sangue dele já está sobre nós. É só chegar diante dele. Se você for na prefeitura, a porta está fechada. Se você for lá em Brasília, o presidente não vai nem te atender, está fechado. Se você for no céu através do sangue, o céu está aberto. O Senhor diz, o que queres que te faça? Tem depois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. E o véu é o corpo dele que foi traspassado na cruz do Calvário. Quando nós falamos em nome de Jesus eu estou entrando, a mentalidade da Trindade vai lá na cruz. Som do sacrifício e som do nosso coração. Tem fé, tem fé, tem fé, tem fé. O céu se abre, a porta se abre. Oh glória. E você entra, fala com Deus, adora a Deus, pede a Deus e você sai renovado hoje. E ele continua. Tem depois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote na casa de Deus, que é o Senhor Jesus, que intercede por nós. Ele diz, aproximemo-nos, com sincero coração, com plena certeza de fé, que Ele vai nos atender. Eu cheguei aqui, meus irmãos, arrebentado. Dobrei o meu joelhinho aí, como muitos de vocês fizeram. Entrei lá e já estou aqui, revigorado, porque Ele renova a nossa vida. Só Ele renova a vida do homem. Aleluia. Aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé,
tendo o coração purificado das más consciências e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos louvar, irmão Dudu. Vamos louvar Ele em nome de Jesus. Adore, adore, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele, ô glória. Se você já tem dom em língua estranha, adore em língua estranha. Aqui você tem liberdade, é para adorar mesmo, irmão. Não tem nada proibido aqui, irmã Tamires. Proibido a glória a Deus. Proibido falar língua estranha. Língua estranha é para a igreja. Poder de Deus é para a igreja, é para quem quer. Eu entro no santo do santo, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu só vim honrar. Eu entro no santo do santo, através do sangue, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu só vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti. adore. Eu adoro a ti, eu te adoro, Senhor. Adoro a ti, pois teu nome é santo, santo. Então declare que somente Ele é santo. Deus poderoso, a tua igreja está te adorando neste exato momento, ó Pai. Pois teu nome é santo. Empreste os seus lábios ao Senhor e cante, dizendo que somente Ele é santo. Senhor, eu entro no santo do santo, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu só vim honrar. E então adore! Eu adoro a ti, eu te adoro, Senhor. Adoro a ti, eu adoro a ti, eu te adoro, Senhor. Adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, Pai querido. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois o teu nome é santo, somente o teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Então declare que somente Ele é santo, santo.
Vamos ouvir a igreja dizendo que somente Ele é santo. A igreja te adorando, Senhor, pois teu nome. Vamos declarar que somente Ele é santo, pois teu nome é santo. Santo Senhor, vem com o peso da tua glória e cobre, flua um rio de vida aqui, e a verdade do seu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória. E as palmas que louvam o Senhor. Tu és digno de receber, ó Pai querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Nossa vida tem sido tão corrida, né, irmãos? É importante, nós já adoramos. A oração do Pai Nosso não é para fazer uma repetição. Deus não chamou ninguém para ficar repetindo. É o modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor Jesus está dizendo, quando entrares na presença do Pai, entra adorando. Santificado seja o teu nome. Venha em nós o teu reino. Primeiro você adora, depois você vai pedir. Nós já adoramos e agora é a hora de pedir. Mas para pedir, tem que ter sabedoria. O que nós vamos pedir agora inclui o nosso próximo? Ou se vamos fazer aquele tipo de oração boba? Deus, me dá um carro, me dá casa, me dá isso. Para quê? Aqui somos peregrinos. Vamos pedir com sabedoria. Deus, me dê vida espiritual. Me dê, Senhor, saúde espiritual para não desistir na caminhada. Me dê vigor espiritual para não desanimar, Senhor, quando chegar os momentos adversos. Então coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Não peça nada material, peça coisas espirituais. Em nome de Jesus, meu Pai. Nos dê vigor, saúde física, saúde espiritual, Senhor. Ó Deus, por favor, porque fazendo assim nós estamos buscando em primeiro lugar o reino e toda a sua justiça. E aí as coisas que nós necessitamos, o Senhor vai dar. E aquelas que nós queremos, segundo o nosso coração, nosso desejo, o Senhor vai estar se agradando de nós. E aí vai se cumprir em nós. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Primeiro o Senhor agrada aos olhos do Senhor. Ó Deus, nós não estamos pedindo coisas materiais. Nós queremos que o Senhor coloque em nós sede de ler Bíblia. Queremos que o Senhor coloque em nós sede para correr para a oração. Que o Senhor, ó Deus, aleluia, coloque em nosso coração um desejo de santificação, Senhor. De virar as costas para aquilo que é banal, para aquilo, Senhor, que toma o tempo à toa. Mas queremos ganhar tempo na Tua presença, lendo Bíblia, orando, falando contigo, adorando e chorando na Tua presença, Senhor. Oh, aleluia, nos ajuda, meu Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos conseguir falar como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já a coroa de justiça está preparada para ser entregue para aqueles que o amam. Oh, aleluia. Ó Deus, não nos deixe, Senhor,
aleluia, cair, ó Pai, naquilo que Paulo fala, Senhor. O tempo, Senhor, em que o anticristo vem reinar. E ele disse que primeiro viria o tempo da apostasia. Apostasia, Senhor, aquelas pessoas que um dia começaram nas tuas pegadas, começaram seguindo ao Senhor. Deus, oravam, buscavam a tua face, não perdiam um só culto, mas com o passar dos anos, com o passar dos meses, ó Pai, eles foram desanimando. E aí, Senhor, começaram já a surgir os desejos carnais novamente, e começam a pecar novamente, Senhor. Ó Deus, e se apostataram da fé, Senhor. Ó meu Pai, em nome de Jesus, não permita que isso venha acontecer conosco. É por isso que nós estamos pedindo ao Senhor nesta noite saúde espiritual para orar, saúde espiritual para ler Bíblia, saúde espiritual para consagrar. Oh Deus, é isso que nós queremos, ó Pai. Aleluia, aleluia, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. O Senhor ainda não mudou. Deus, não permita que nós venhamos a cair nessa maquiagem mundana, nessas coisas, Senhor, que vai entrando em nossas vidas, e quando a gente percebe, já não estamos participando de uma escola bíblica, já não estamos participando mais das orações, já não estamos mais lendo a Bíblia, já vamos perdendo o vigor espiritual, e começamos a pensar coisas que não convêm, e agir de maneira que não convém. Mas nesta noite, Senhor, inflama a nossa alma, ó Deus, inflama o nosso ser com a tua graça, com a tua glória, que todos nós venhamos a sair daqui, Senhor, depois de ouvir a poderosa palavra, sair daqui e antes de dormir, ainda lermos mais da tua palavra. Eita, Ramalassúria, aleluia. Quantos concordam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Deus seja louvado. Vou chamar aqui o irmão André. Chegue para cá. Ele é o mensageiro da palavra do Senhor aos nossos corações hoje. Enquanto o André vai chegando aqui, que Deus abençoe. Aqui tem 2 copos de água aí para você. Se acabar a voz, você bebe água, irmão. Tá bom? Fica à vontade. O André vai trazer uma mensagem para nós. Já quero dar um recadinho, né? Amanhã nós temos discipulado, 7h30 da noite. Mais uma aula de discipulado. Então, você que já fez discipulado e quer fazer de novo, toda quinta-feira tem discipulado. Tem pessoas que estão fazendo discipulado e é muito bom. Na verdade, é um mini curso teológico, para você já ir se aprofundando nas Sagradas Escrituras. Amém? Sexta-feira não temos trabalho. E sábado, ai. Os irmãos, os varões, pela primeira vez, marcaram um jogo de futebol. Então aquele campo ali vai ser estreado sábado. Eu quero só ver. A arte do irmão Renato. Então os irmãos, os varões, 3h30 da tarde, está marcado o jogo, né? É isso, 3h30 da tarde, vai perder uns quilinhos. Eu falei que eu só vou dar risada, irmãos. Então, o Renato está organizando, é um campo evangelístico, já está convidando outras pessoas que não servem ao Senhor Jesus para vir jogar bola. Então, que em vez de vir jogar com gente do mundo, vem jogar com o pessoal da igreja. E vai ser uma benção. Depois eles vão ter um momento deles aqui e está tudo certo. Então, os jovens, os varões. Ah, mas e as varoas? A minha esposa vai marcar depois com vocês um futebol feminino. Aí, por exemplo, sábado agora, ela não vai estar aqui. Vai estar só os homens. Quando for as mulheres, aí eu vou embora. Futebol de sabão, né? Futebol de sabão? Ok. Para as irmãs ficar bem à vontade. Tá certo? Então, sábado, 3h30 da tarde, todos os varões estão convidados para vir jogar um futebol. O André não vai tomar todinho nesse dia, eu tenho certeza disso. Ele vai tomar, já tomou antes. O que estão brincando com esse André lá no grupo, eu vou falar. Ai. Então,
Tá dado os recadinhos. Domingo, 9 da manhã, escola bíblica. Tragam suas crianças. Vamos, né, dividir as faixas etárias. E vamos continuar aqui o nosso estudo sobre Romanos. E domingo à noite, 7 horas da noite, o nosso culto. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus, aqui está o teu servo, irmão André. Ele consagrou-se. Ele, ó Pai, leu, meditou. E o Senhor já colocou a palavra para trazer em nossos corações. Da minha parte, Senhor, tudo que o Senhor falar nesta noite, eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude a cumprir na minha vida. Em nome de Jesus, usa ele para falar com a tua igreja, para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Um pouco quanto nervoso. A gente sabe da responsabilidade e eu estou muito temeroso. Quando vamos falar da pessoa de Jesus, a qual nos salvou e tem nos dado acesso ao trono da graça. Amém? Se coloque de pé. Vamos ler uma palavra. Semana passada o pastor veio falar comigo que o Espírito Santo de Deus estava incomodando ele. E ele olhava para mim, não sabia o que era. E até que o Senhor tocou no coração dele para trazer uma palavra. E iniciou-se a semana e eu fiquei preocupado em trazer uma mensagem do trono de Deus para a nossa vida. E de repente eu estava trabalhando, veio uma voz dentro do meu coração dizendo: filho pródigo. E eu fiquei meio assim, sem saber, porque eu não ouvi nenhuma mensagem do filho pródigo, nem nada. Passou-se algumas horas, filho pródigo. Aí eu me lembrei que o pastor tinha me dado a oportunidade, eu falei, eu vou meditar nessa parábola, e eu sei que o Senhor vai falar conosco. E eu convido o irmão Daniel para nos ajudar a pregar aqui no teclado, tá bom, pastor? Eu pedi para ele, ele com todo carinho disse que iria nos ajudar. Temos 2 visitantes, pastor, é o irmão Júnior, né? Júnior e Sebastião. Eles fizeram o gesso da minha casa lá na obra lá e ele é gesseiro. Quem precisar de gesso, tem um gesseiro aí. E a gente acabou pegando uma afinidade muito grande. Parece que a gente já se conhece há muitos anos. E ele falou, a gente participa de umas vigílias, de uns encontros, você pode me chamar que eu estou dentro. Se for coisa de Jesus, eu estou por dentro. E eles estão aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Sem mais demoras, Lucas capítulo 15, a parábola do filho perdido. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a nossa vida nessa noite. E eu confesso aos irmãos que eu estou na dependência do Espírito Santo. Estava orando ontem de noite e eu falei, Senhor, o Senhor tem certeza que é essa palavra que o Senhor quer falar com a igreja, que é uma palavra muito conhecida? E pela manhã eu estava trabalhando, um pastor do meu irmão lá do Espírito Santo, de Cachoeiro de Itapemirim, ele nunca me manda mensagem. E sem ele saber, Deus usou ele. Ele me mandou um bom dia e falou assim, irmão André, seja forte e corajoso, porque Deus está contigo. Sem eu saber, sem entender nada, eu glorifiquei a Deus, falei, Senhor, obrigado pela confirmação. Um homem a mais de 1000 quilômetros de distância, tenho pouco contato com ele, é mais meu irmão mesmo. E de repente ele me mandar uma mensagem no WhatsApp, só pode ser Deus tocando no coração dele para confirmar essa mensagem. Amém? Então eu tenho certeza que é da parte de Deus. Diz assim, e Jesus continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para seus campos a fim de cuidar de porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus ou contra o céu e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e mate um bezerro gordo e vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, dizendo: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo e fizendo a festa. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. E saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Pode se assentar. Nós se deparamos com uma história a qual Jesus mencionou por parábolas. E talvez alguém aqui não saiba que Jesus, ele pregava e ele dizia os ensinamentos acerca das coisas que aconteciam no decorrer dos dias, conforme a caminhada dele com seus discípulos. E ele contava uma parábola a respeito daquilo que estava acontecendo. Ou seja, uma parábola é uma história, vamos se dizer, fictícia, para chegar no propósito a qual ele queria falar para aqueles que estavam ouvindo. A gente sabe que quando Jesus está, existe uma grande multidão o seguindo. E no versículo 1 do capítulo 15, vai começar dizendo: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam. Então existia duas classes de pessoas naquele lugar. Existiam os publicanos e os pecadores, e os fariseus e escribas. Publicanos, aqueles que eram cobradores de imposto, mal visto pela sociedade, porque ninguém gostava naquela época de ser cobrado o imposto. Como hoje nós temos os impostos, os encargos para pagar, e muitos de nós não concordamos com alguns impostos, e por isso às vezes ficamos irritados, ou às vezes não achamos justo. E naquela época também tinha esses cobradores de impostos. Então eram pessoas mal vistas pela sociedade, e principalmente pelos fariseus e escribas daquela época. E também tinha os pecadores, pessoas que pecavam e tinham o seu arrependimento e teve a oportunidade de conhecer Jesus naquela época. Porque era no tempo da lei, antes de Jesus, e nós sabemos que a lei ela funcionava da seguinte maneira: Deus revelou a lei para Moisés, mas diante da lei vinha a sentença, as condenações, e a classe dos fariseus
e escribas daquela época eram as pessoas religiosas daquele tempo. Conhecia da lei, conhecia da Torá, conhecia os 5 primeiros livros de cor na cabeça, na mente, estava guardada. Mas dificilmente eles cumpriam a lei ao pé da risca. Eles não conseguiam. Mas por eles conhecer e saber que diante deles estavam publicanos e pecadores, eles se achavam melhor do que os pecadores e publicanos. Então Jesus começa a pregar acerca de parábolas. Eu tenho certeza que essas pregações não atingiam o coração dos fariseus e publicanos. Por quê? Porque a religiosidade já tinha tomado conta do coração. Então, essas parábolas eram pregadas para pessoas pecadoras, como esses cobradores de impostos, para que entendesse que, devido a aceitar o Mestre, aceitar as Escrituras Sagradas, desde aquele instante, seriam perseguidos. Era uma demonstração de que, quando reconhecia que era o Messias, automaticamente as pessoas seriam perseguidas. Por quem? Pelos fariseus e escribas, pelos religiosos, por pessoas fanáticas, por algo que não funcionava porque não estava diante deles do coração a presença do Pai. O que estava no coração deles era o orgulho, era a soberba. Então por isso havia a crítica, havia a sentença, o julgamento. E Jesus vai falar das 100 ovelhas, a primeira parábola que ele conta nesse capítulo. Vai dizer que das 99, uma foge, todos nós conhecemos a história. E o pastor, ele vai ao encontro dela, procurar ela. Interessante, irmãos, que ele ressalta que quando ele encontra a ovelha, ele coloca nos seus ombros. Irmãos, essa passagem, essa parábola, ela é espiritual. Nós sabemos que as ovelhas são pesadas. E não é qualquer pessoa que vai conseguir colocar no ombro e andar por longo caminho. Ele estava simbolizando que ele, quando desceu à terra, no ventre de Maria e cresceu, ele estava simbolizando aquele pastor. Aquela ovelha extraviada, aquela ovelha que tinha escapado das 99. Era a ovelha pecadora. Assim como nós éramos, e ele foi lá e nos resgatou. Não foi nós que escolhemos a ele, foi ele que nos escolheu, é a Bíblia que diz. Então, de maneira nenhuma nós podemos aceitar a história de que nós viemos para a igreja porque nós queríamos vir. Nós sabemos que não foi dessa forma. Mas ele, com a sua infinita graça, nos colocou nos ombros e nos levou de volta junto com as 99. Mas o interessante é que ele fala das 99. E ele fala que as 99 não precisavam de arrependimento. Mas porque ele estava apontando para os fariseus e escribas, que achavam porque cumprir algumas leis, eles tinham a condição de estar melhor do que o pecador e o publicano. E ele continua a história dizendo da dracma perdida, da moeda perdida. Que qual da mulher que quando perde uma dracma, perde uma moeda, não vai acender as luzes, a candeia, e não vai pegar uma vassoura e vai varrer até achar. Ele está mostrando para aquele povo, aquela multidão. Eu tenho certeza que existia uma grande multidão. E ele quis ressaltar publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Mas existia uma grande multidão. Existia pessoas que queriam o seu milagre, existia pessoas que queriam a libertação, existia pessoas naquele meio que estavam interessadas em só ver os feitos de Jesus, mas existia uma grande multidão naquele lugar. E por parábolas o mestre queria mostrar a sua graça, a graça de Deus sobre a vida de um homem pecador. E aí ele entra na parábola do filho perdido, do filho pródigo, a qual nós conhecemos bem. Um jovem que pede a parte da herança e sai para curtir a vida, para
usar o dinheiro, gastar de uma forma errada, uma forma sem sabedoria, sem discernimento. E nós sabemos que uma vida sem propósito já é uma vida ruim. Mas uma vida com um propósito errado, ela é ainda mais ruim. E o propósito daquele jovem foi todo errado. Mas a Bíblia é bem clara em dizer, Jesus disse que em poucos dias a sua herança, ela veio acabar. E quando se acabou, houve uma grande fome. O interessante é que parece que é uma coincidência, mas é a cristocidência. Acabou-se o dinheiro e entrou a fome naquele país. Entrou a dificuldade, a necessidade. Parece que eu vejo a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas gastaram todo o seu azeite. E as 5 prudentes guardou o seu azeite. Para que na hora que o noivo chegasse, ela pudesse acender a sua candeia, a sua lamparina e se encontrar com o noivo. É o mesmo significado, é o mesmo sentido. Jesus sempre quando ia pregar, ele trazia o mesmo sentido. Salvação, graça, arrependimento e amor. E a Bíblia vai falar que quando houve a fome, ele conseguiu um emprego para cuidar de porcos. E uma certa ocasião a fome bateu e ele desejou comer aquelas comidas, mas os donos dos porcos não deixou que ele comesse. E aí ele caiu em sã consciência. Ele pensou consigo mesmo: os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão. Ele não tem só um pão para comer. Ele não tem só 2 pão para comer. Ele tem fartura de pão. Ou seja, todos os dias os trabalhadores do meu pai têm sustento. Não passam fome. Não passam necessidade. E eu estou aqui perecendo e com fome. E ele toma uma atitude. Ele falando consigo mesmo, ou como conjecturando Jesus na parábola. Talvez ele teve um pensamento diante de Deus, falar: olha, pequei contra o céu e contra o meu pai, contra a minha família. Já não sou digno de ser chamado filho de Deus. Mas se eu chegar lá e o meu pai me receber como servo, já está de bom tamanho. Eu já estou na vitória. Deus já me deu a vitória. E o interessante, irmãos, que Jesus ressalta essa ocasião, essas palavras, que o jovem disse: pequei primeiramente contra o céu e depois contra o meu próximo, contra o ser humano. E quando ele chega diante do pai, ele diz as mesmas palavras: olha, pai, pequei contra o céu, contra Deus, contra o Senhor dos exércitos, e pequei contra o Senhor, o meu pai, a minha família, os meus irmãos. Havia um arrependimento no coração dele, mas o arrependimento que chegou diante dele não foi por conta própria. Foi o Senhor Jesus que visitou, o próprio Deus visitou o coração dele. Mostrou para ele que as coisas que ele achava que era certo, os propósitos que ele achava que era certo, que era todo errado, não deu em nada. Em poucos dias, a situação se agravou. E quando eu me deparo com essa história, eu volto lá atrás, aos meus 17 anos. Quando eu aceitei Jesus, eu já estava à beira de me perder completamente. Recebi livramentos de morte, acidente com moto. Recebi livramento de ser preso, com o telefone grampeado pela polícia. E quando eu caí em si, eu reconheci a graça de Deus. Essa herança que Jesus estava falando desse jovem, trazendo para os nossos dias de hoje. Respira bem fundo aí. Essa herança que Ele nos deu. E o que é que estamos fazendo com essa herança? O fôlego de vida está diante de nós. Todos os dias Ele nos dá a graça de levantar com fôlego de vida e com saúde.
No dia de hoje, eu não tenho noção de quantas pessoas vieram a falecer, mas não foram poucas. Nessa semana, alguns de nós perdemos alguns entes queridos. O vozinho do irmão Luciano, a mãezinha do pastor Rodrigo, depois meu tio veio a falecer. E nós estamos de pé. Essa herança que nós temos hoje, o Pai nos deu. Qual é o propósito nosso de usar essa herança, essa graça? Há 2000 anos atrás, escribas e fariseus usavam a lei para julgar o próximo. Usavam a lei para dizer que eram melhores do que os pecadores e publicanos. E hoje nós estamos há 2000 anos e pouco à frente desse episódio. E nós usamos a graça para achar que somos melhores do que os que estão no mundo se perdendo. E o interessante é quando Jesus ressalta essa história, o pai podia dizer, não, vem para cá, toma um banho, né? Pega uma roupa do seu irmão emprestada aí, depois a gente vê o que a gente faz. Podia estar com ódio no coração, com raiva, porque o filho pegou parte da sua herança e gastou em poucos dias. O pai suou, o pai batalhou para conquistar o que ele conquistou. Jesus suou gotas de sangue para conquistar aquilo que nós não merecíamos, para nos dar a salvação na cruz do Calvário. Era isso que Jesus mostrava para aquelas multidões de pessoas. Alguns iriam entender o que o mestre estava falando, mas alguns iriam só julgar, só apontar. Era necessário que isso acontecesse para que chegássemos a nós, há 2000 anos depois. Muitos dizem que nós estamos no período da graça, e nós usamos dessa graça para fazer as nossas devidas escolhas do jeito que a gente quer, viver do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, não é da maneira que você quer, não é do jeito que você quer. Se você está sendo próspero, ou se você tem um carro, uma casa para morar, não significa que você é mais santo que alguém, que o teu próximo. Isso não se baseia em nada. Coisas físicas e terrenas, ele deixou bem claro que a traça iria corroer, iria consumir. Isso não nos mostra que somos abençoados e somos cheios de Deus, tendo uma casa para morar, um carro bom e dinheiro na conta. Engano nosso, que vários pregadores e igrejas estão pregando essa tal teologia da prosperidade. Nós precisamos do dinheiro só para comer e ajudar o próximo. Mas o que nos sustenta de pé é a herança que Ele deixou para nós. É o fôlego de vida. Porque quando Ele foi nos formar, Ele deu forma no barro. Ele olhou e falou, opa, ainda não está perfeito. Falta alguma coisa. Ele soprou o seu fôlego dentro de nós. E nós achamos que podemos fazer o que nós queremos. E não é bem por aí. Todas as vezes que a gente erra, que o Espírito Santo chega diante de nós e fala, olha, está errado. Isso já justifica que nós não temos condições alguma de fazer o que nós queremos. Se você nesta noite está como este publicano, como os pecadores, como esse filho pródigo, e reconhece que precisa voltar para a casa do Pai, ou você que já voltou para a casa do Pai, e o Pai alegremente abriu os braços, o abraçou, o interessante é que vai dizer, pega a roupa nova, a melhor roupa. Sabe por quê? Porque quando estávamos perdidos, ou como quando as pessoas estão perdidas, diante de Deus, existe uma nudez espiritual. E Ele está dizendo para aquele povo naquela época, está falando para nós, pecado só traz consequências ruins.
A nudez significa vergonha. No mundo de hoje, as pessoas acham que estar nu, a nudez é coisa boa, é coisa agradável. Só serve para ganhar dinheiro. E o dinheiro não nos leva em lugar nenhum. Mas o que traz para nós mesmos é vergonha. E o Pai vai e manda trazer a melhor roupa. A roupa que Ele coloca em nós, ela é alva como a lã. O sangue precioso no Calvário, Ele purificou aquela roupa. A roupagem espiritual entrou em nós. Hoje nós não temos vergonha. Hoje nós não temos medo. O pastor sempre ressalta no testemunho dele que ele tinha medo. A opressão era tão grande que havia medo no interior da vida dele. Hoje nós não temos mais medo. Nós não somos mais afrontados pelo inimigo nos acusando. Você pecou, você errou, você não tem condições de herdar a salvação porque é mentira dele. O sangue de Jesus nos purifica, desde que nós reconhecemos os nossos erros. Se nesta noite existe alguém com os propósitos que não são de acordo com o propósito de Deus, você tem a oportunidade hoje de mudar a história, como Jesus pregava para aquela multidão a respeito do filho pródigo. E a Bíblia vai falar que pede para trazer a roupa, um anel para colocar no dedo e as sandálias nos pés. O anel, irmãos, naquela época era usado para ornamentar, como hoje ainda é usado. Mas Jesus estava falando de autoridade. Quando a gente volta para o Pai, a gente voltou para o Pai, Deus deu para nós autoridade. O anel está no nosso dedo. Quando o nosso Senhor Deus nos criou no início, no jardim do Éden, Ele disse: você vai governar sobre os peixes, sobre as aves e sobre todos os animais terrestres. Mas o ser humano, através do pecado, tem sido dominado por si mesmo e não está conseguindo dominar aquilo que Deus projetou para a gente dominar. Então, nesta noite, Ele está colocando o anel no nosso dedo para nos dar autoridade. Se as coisas estão difíceis, estão dando errado, reconheça o seu erro. Isso não é vergonha para você. É vergonha para o inferno, para o diabo e seus demônios. Porque é sinal que você está se arrependendo e está colocando o controle da sua vida na mão do Pai. Esse jovem, quando chega diante do Pai, ele diz: eu pequei e já não sou digno de ser chamado filho. Mas se o Senhor me der o trabalho dos seus servos, me tratar como seu servo, eu já vou valorizar, porque é tudo que eu preciso. Na casa do Pai, existe o abraço, existe roupa, existe o anel. Na casa do Pai, Ele quer te dar sandálias para você calçar e ir longe. Não é sandália para você colocar e chegar na porta e tirar as sandálias. Não, a sandália tem que ficar no pé. Sandália é o evangelho da preparação. É o ensinamento que Jesus estava ensinando para eles. Olha, se vocês ficarem de acordo com os meus ensinamentos e através da lei, que pela graça eu não vim abolir a lei, eu vim acrescentar algo superior à lei. Vocês nunca vão estar descalço. Vocês nunca vão pisar num prego. E o prego vai entrar diretamente na sua carne, no seu osso. Não. Se você estiver com a sandália, calçado o evangelho da preparação, jamais você vai ser enganado, como o pastor Harold sempre fala, e você jamais vai pensar em desistir. Porque a palavra nada mais é do que o pão que desce do céu para nos alimentar. E é por isso que Jesus venceu o diabo naquele monte dizendo: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nunca vai faltar o pão. Os trabalhadores do pai dele tinham pão todos os dias. Hoje nós temos pão todos os dias e qualquer hora do dia. Nós temos a palavra. E o interessante é que vai mencionar o irmão dele.
estava direcionando essa palavra do irmão aos fariseus, aos escribas. Porque o irmão estava na casa, comia com o pai, tinha roupa para vestir, ele tinha um quarto para deitar na sua cama e dormir, ele tinha um teto. Não havia necessidade para aquele homem, ou para aquele jovem. Mas quando ele olha um rapaz, o seu irmão, que o prejudicou e saiu e gastou todo o dinheiro, a ira se acendeu dentro dele. Porque ele achava melhor do que o seu irmão, porque ele não pegou a parte dele e foi gastar com prostitutas, ou com bebidas, ou com as coisas erradas do mundo. E Jesus está mostrando, ressaltando esse irmão, para nos mostrar que a religião nunca salvou e nunca salvará um pecador que não se arrepende. A religião não vai nos levar a lugar algum. Se você é crente, se você é católico, você é carismático, você é protestante, nada importa para Deus. O que importa é o que somos dentro de nós. O que importa é o que nós reconhecemos, que se estamos aqui, é porque Ele nos deu uma herança. E a graça dEle tem nos alcançado todos os dias. Todos os dias Ele está dando a chance da gente proferir, proclamar esse Evangelho da graça. Por isso que Ele vai deixar bem claro que qual pai, o seu filho tendo fome, não daria de comer a ele, né? Não daria pedra, não daria uma serpente, mas daria uma comida. Quanto mais o nosso Pai, que tem o melhor do céu para a nossa vida. Eu costumo dizer, eu ouvi isso e eu guardei no meu coração. A nossa vida é como um funil. Se a gente colocar ele com a parte de cima mais larga e a parte de baixo mais estreita, nós vamos absorver coisas que o Senhor tem preparado para nós. Mas se nós colocarmos o funil ao lado ao contrário, fazer da nossa maneira, do nosso jeito, colocar a parte estreita para cima, poucas coisas vão entrar diante de nós. Só que ela vai escapar e nós não vamos conseguir absorver. A nossa vida é um funil. Lembre sempre disso. E esse funil ele tem que estar com a parte maior para cima, para você absorver as mensagens que o Senhor tem dado ao seu coração, o pão que Ele tem trazido para você, para que uma vez guardado em nosso coração e cheio o nosso coração da palavra do Senhor, é notório que quando nós vamos conversar com alguém, Deus vai colocar pessoas necessitadas do nosso lado, para que nós venhamos falar daquilo que nós absorvemos. Todos os dias Deus quer se revelar para nós. E eu provo para você, no início de tudo, no Jardim do Éden. A Bíblia diz que no cair da tarde, todos os dias, Deus descia e falava com Adão e Eva. E nada disso mudou, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Não importa o que você fez no passado, não importa o que eu fiz, o que importa é hoje, é amanhã, é o nosso futuro, que está nas nossas mãos. Qual tem sido o teu propósito? Qual tem sido o meu propósito? Tem sido o propósito de Deus? Ou tem sido propósitos errados? Porque se for propósito errado, nós vamos cair como escriba e fariseu. Vamos ficar só na religião. E quando Jesus vier buscar a igreja, e nós não subirmos, que em nome de Jesus nós vamos subir, porque nós estamos aprendendo hoje, nós não temos argumento algum para falar com o nosso Deus, que nós não ouvimos, não tivemos a oportunidade, porque Ele deu a herança, o fôlego de vida, para nós termos a oportunidade de termos os propósitos, as escolhas certas, vinda do trono de Deus. E eu encerro
essa mensagem lendo alguns versículos que a gente aprendeu na escola bíblica, que está em Romanos 6, capítulo 6. Eu quero ler alguns versículos. Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo nos revelou essa graça maravilhosa através da tua palavra, por intermédio daquilo que ele aprendeu com Jesus, com o próprio Deus. Se estamos aqui hoje foi porque um homem conseguiu provar 99 teses baseado nesse livro, que nós somos salvos pela graça e pela cruz do Calvário, por Jesus. Nós sabemos que a outra religião, que eu não preciso mencionar nome, prendia algumas pessoas de viver aquilo que verdadeiramente somos chamados e feitos para viver. E Deus levantou Lutero para provar 99 teses, para nos dar acesso ao cristianismo que nós vivemos hoje. Amém? Diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte, e pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. E vai descer mais abaixo. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Então eu encerro esta mensagem dizendo aos irmãos: talvez existem pessoas aqui que ainda não conhecem mais afinco o Evangelho de Cristo, mais profundamente. Ou existem pessoas em nosso meio que ainda não conhecem, não o aceitou. Não perca a oportunidade como esse filho pródigo teve diante de Deus e o Pai o recebeu. Nesta noite não interessa o que você fez, não interessa a vida que você levava. O que interessa para o Pai é que você o aceite de coração puro e com toda a sinceridade. Eu nunca me esqueço, pastor Harold mencionou, se eu não me engano, que uma pessoa que se arrepende e volta a fazer aquilo que se arrependeu, não é arrependimento, é remorso. E Jesus não chamou para a gente ter remorso. Sabe o que é remorso, irmão? É quando uma pessoa morre, vamos se dizer, um pai ou uma mãe, e o filho fica na proa do caixão, chorando, se lamentando. Você pode ter certeza que ele tinha a oportunidade de fazer o melhor para o seu pai e sua mãe, e não o filho. Aí você vê um outro filho, que não está chorando, mas ele teve dentro dele, no coração dele: eu fiz o melhor para minha mãe, eu honrei minha mãe, eu honrei meu pai. Então o remorso não traz alegria e não traz resultado de vida, mas o arrependimento vai trazer para nós alegria e vida. Amém? Eu disse ao pastor que eu queria chamar o irmão Samuel para cantar um louvor no final, e eu queria convidar ele para tocar aqui, e a Bia que vai cantar com Samuel. Eu pedi para o pastor se tinha a oportunidade, e se tiver alguém em nosso meio que ainda não aceitou verdadeiramente para viver o melhor de Deus na vida, como eu tenho vivido, a graça de Deus tem me alcançado todos os dias, eu tenho reconhecido esse amor.
Se existe alguém em nosso meio que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar como filho pródigo, ou alguém que não conhece o Evangelho e quer aceitar esse Evangelho, quer aceitar o Cristo do Evangelho, aquele que tem amor suficiente para preencher o vazio existencial que existe em todo ser humano. Se você sentir no coração de vir aqui à frente, o pastor vai estar orando. E os irmãos que puderem, se coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. A nossa irmã Bia vai estar cantando, o irmão Samuel, a irmã Débora. E você medite na letra desse hino e deixe que o Espírito Santo fale dentro do teu coração através do louvor, como está falando através da palavra. Não deixe que nada tire sua atenção. Sintonize no trono da graça. Deixa que Ele fale com você. Ele vai ter o melhor caminho para você. Ele vai ter roupa nova para você. Ele vai ter anel para pôr no teu dedo. Ele vai ter sandálias para pôr nos seus pés. E Ele te recebe de braços abertos. Nesta noite Ele nos abraça. Se você fechar os seus olhos e poder sentir esse abraço do Pai. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que nos ama. Não me sinto só, pois Aleluia, sua Jesus. graça achou em mim morada. Se você conhecer, pode louvar ao Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo. Que me acolheu. Aleluia. Tudo mudou em mim. Tudo Oh, aleluia. mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim que me acolheu. Tudo mudou em mim. Tudo mudou Aleluia. em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Aleluia. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Nós somos filhos. Somos cordeiro com Cristo. Sou filho. Aleluia. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Ele tem descanso para as nossas almas. Descanso é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Glória a Deus, Aleluia. aleluia, Jesus. Santo Deus. Tu és, Senhor, de honra, glória. Nós não merecíamos, Aleluia.
Nós não merecíamos estar aqui essa noite. Nós não temos a necessidade de voltar lá atrás e olhar o que nós fazíamos, porque isso não é correto todos os dias. Mas hoje fecha os seus olhos. Volte lá atrás, antes de você aceitar Jesus, antes de você se reconciliar com Ele. Olha para você, olha quem você era. A sociedade não nos dava nada. O endemoniado de Gadareno era preso todos os dias por correntes e cadeados por pessoas que achavam que estava trazendo solução para a vida dele. Mas quando Jesus desceu da proa do barco com seus discípulos, Ele trouxe, na necessidade daquele homem endemoniado, Ele trouxe liberdade para aquele homem. A liberdade daquele homem não era estar preso em correntes e cadeados, mas a sociedade prendia ele. Assim éramos nós. O sistema, a sociedade nos prendia. Dizia para nós que se nós bebermos, nós estamos no caminho certo. Se nós se drogarmos, nós estávamos no caminho certo. Se nós éramos traficantes, bandidos, nós estávamos no caminho certo. Porque nós obteríamos riquezas, dinheiro, fama, prostitutas, tudo aquilo que o mundo tinha para dar. Mas esse grilhão, essas correntes foram quebradas. Como Jesus chegou diante daquele gadareno e libertou aquele homem, ele ficou em sã consciência. A vontade dele era seguir Jesus naquele mesmo instante. Mas Jesus disse a ele: olha, volte para a tua província, volte para a tua casa e pregue para os da tua casa, pregue dentro da sua província, que eu te curei, que eu te libertei, que eu te restaurei. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. E Deus continua sendo o mesmo. Nos visitou ainda nas nossas imundícias e mazelas, nos deu um banho de sangue e nos trouxe aqui nesta noite para ouvir uma palavra que nos conduz à eternidade. A nossa promessa não está aqui sofrendo cansaço, choro, angústia, sofrimento. Mas a promessa que Ele nos deu é que Ele nos levaria para uma nova cidade. Uma cidade a qual nós vamos correr e não vamos se cansar. Uma cidade que nós vamos andar e não vamos se fadigar. Uma cidade que nós vamos somente adorar Ele com toda a felicidade, porque Ele é a plena alegria. Nunca perca essa essência. Somos salvos pela graça. Nós temos um Pai. Nós éramos órfãos. Nós éramos órfãos. Você nunca vai estar sozinho. Se você aceitou a Jesus, se as circunstâncias estão dizendo não, se as dificuldades estão batendo na porta, se você não está vendo o milagre, continue confiando. A fé não vem de nós, ela é dom de Deus. Ele tem para cada um de nós. Basta nós exercermos essa fé. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te louvar por esta oportunidade, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando o pastor Anderson, a pastora Lu, todos os pastores que estão na retaguarda, ó Pai. Que o Senhor venha falar fortemente a cada coração. Que o Teu Espírito Santo venha mover o coração. Que quando eles acordarem na noite seguinte, no dia seguinte, eles possam reconhecer que a herança ainda está entre nós. A herança está dentro de nós. Muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor visite a cada coração. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. As palmas louvam o Senhor. Continua. Aleluia. Fecha os olhos. Vamos continuar ouvindo esse louvor maravilhoso. Começa de novo. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, irmão André. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu assento. Tu só
pois sua graça achou em mim morada. Que me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada. Que me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. E o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe o irmão André por essa palavra tremenda. Prega calmo, né? Aleluia. Deus seja louvado. Cadê o Rafael? Rafael, quarta-feira o altar te espera. Tá bom? Você vai pregar. Tem que... Quando o profeta comeu o rolo, era docinha na boca dele, né? Aí quando caiu no estômago, amargo, tem que falar da palavra. Tem chamado, tem que falar. Temos pedidos de oração. A Cidinha pede oração para a irmã dela, Lúcia Helena, que está com muitas dores no corpo. Divina também pede oração por ela mesma, que está com esgotamento físico, pois está cuidando do marido que tem Alzheimer. E eu peço oração também para o senhor Nelson. O senhor Nelson tem uma empresa mecânica, Atrito Pneus. Ele caiu e quebrou 3 costelas. Então ele está com muita dor mesmo. Faz alguns dias já e não tem como operar, porque é bem desse lado, essas 3 costelas. Então nós vamos orar para Deus intervir, né? Aleluia. Deus seja louvado pela vida desses irmãos, né? O Sebastião, o Aislan e a Alice. A Alice é filhinha? Tá lá na sala. Ok. Amém, irmãos? O Diego Jacom tem um recadinho para dar. Aquele bate-papo, já falou, ok. O senhor tem enviado os músicos, né? E aí eu disse a ele, nós vamos ter as escalas igual era no templo de Davi, os turnos dos levitas. Então quem está orando, quem está na escola bíblica, quem está consagrando, vai ser usado por Deus. Então se você tem um chamado da música, escola bíblica, oração, consagração, e negocie o seu dom.
e Deus nos abençoa. Aleluia. Pastor Rodrigo, vamos orar para os irmãos antes da gente orar por esse pedido? As pessoas que vão contribuir neste último dia do mês de setembro. Vamos orar. O senhor que pregou também uma palavra segunda-feira que, irmãos, é uma palavra atrás da outra, né? Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe. Então, vamos orar por esse pedido e ora também para o pessoal que vai contribuir, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz, irmãos. Estende as mãos aí. Glória a Deus. Coloque-se no lugar de cada irmão aqui, pelo que estão passando. Porque essa semana que passou, eu passei um momento difícil, mas vocês colocaram no meu lugar. E eu estou aqui de pé, alegre, contente, porque o Senhor me sustentou e está sustentando você também. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, meu Pai. A irmã Cidinha, ela pede oração para a irmã dela, Senhor. Visita ela neste momento, meu Pai, com a Tua cura, com o Teu milagre. Retira todas as dores do corpo dela, meu Pai. Em o nome de Jesus, meu Pai, nós repreendemos toda enfermidade, meu Pai, e declaramos a cura, o milagre do Senhor, meu Pai. Esta irmã que está com esgotamento físico, cuidando do marido que tem Alzheimer, visita ela neste momento, meu Pai. Dê ela força, dê saúde, restaura-se por completo, meu Pai, em nome de Jesus. Visita neste momento também, meu Pai, o seu Nelson, que caiu, machucou, quebrou 3 fios da costela. Venha restaurar por completo, meu Pai. Porque o Senhor conhece todo o nosso íntimo, o nosso corpo. O Senhor tem um poder de cura, de milagre neste momento na vida dele, meu Pai. Visita neste momento curando, meu Pai. Retirando todas as dores em nome de Jesus. Também, meu Pai, venha assim, meu Pai. Abençoar cada irmão, cada irmã que vai estar contribuindo na tua casa para o teu reino, meu Pai. Porque nós sabemos que essa casa, ela é uma casa de oração. Nós estamos aqui para pregar a tua palavra, meu Pai. Por isso, visita cada um deles, ó Pai, que tem um coração na tua obra, no teu reino, meu Pai. E abençoa, meu Pai, não somente a vida financeira deles, mas a saúde, a família. Em o nome de Jesus, nós abençoamos, meu Pai, e declaramos o teu milagre. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se alguém for contribuir, vem à frente, coloque na salva. Deus abençoe, pastor Rodrigo. Estejamos em pé. Oh, glória, Deus abençoe. Vamos continuar orando. Ok, é mesmo, né? Glória a Deus. Irmãos, nós ganhamos alguns livros. Eu disse no culto de segunda-feira, né? Se você gosta de ler, a minha esposa colocou ali, ó. Tem uma caixa que tem muitos livros ali. Então você dá uma passadinha ali, pega um, leva para você ler. E aí, quando você terminar de ler, traz, ou se você sentir no coração de emprestar para outra pessoa, empresta. Leia, tem bastante livros ali. Ok? Fique à vontade para escolher, se você assim o querer, né? Aleluia. Domingo tem Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor. Então já desde manhãzinha já vamos oferecer nossas primícias do dia. Tinha um dia lá da lei, que era o dia que eles tinham que compungir o coração, né? Era uma choradeira só. E para nós esse dia é o dia de Santa Ceia. É um sentimento emblemático, né? É um sentimento de tristeza misturado com alegria. Tristeza porque o Senhor Jesus sofreu tudo que sofreu por nós. E alegria porque Ele ressuscitou e é mais que vencedor. Aleluia. Então, Santa Ceia é o dia de compungir o coração, chegar cedo. 7h30 os portões já estão abertos lá. O pessoal chegar. 9h nós dividimos as classes. E depois nós tomamos um café junto às 10h30. Tem uns que ficam em jejum, né? Então a gente respeita. Tá bom? Ok, Renato? Então, sabadão, 3h30 da tarde, futebol. Como que chama o futebol e churrasco? Ei, Renato. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Vamos embora abençoados? Glória a Deus. É isso aí, irmão Leandro. Irmão Leandro, o senhor está parecendo o Rafael. Sabe que a hora que eu falei, eu olhei, mas vocês são irmão em Cristo, está parecendo irmão gêmeos agora. Né?
Glória a Deus. Deus abençoe. Senhor, despede o teu povo debaixo dessa palavra. Dá uma rica continuação de semana para cada um de nós. Que possamos estar aqui, Senhor, amanhã no discipulado, ensinando os teus filhinhos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com cada um de nós agora e sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira. Glória a Deus. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.